Oi, esse é o Dona Cannabis Podcast, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3 e um dos meus filhos tem autismo e deficiência intelectual. Ele faz uso da cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio. Desde então a nossa vida mudou completamente, tem muito mais qualidade. E então eu comecei a compartilhar um pouco da nossa experiência com a cannabis aqui na internet. E foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a informação e por que não falar em educação sobre cannabis medicinal. Eu estou aqui hoje com meu colega jornalista Leandro Maia, lá do portal Sechá, e a gente vai falar um pouco sobre essa comunicação, né, no mercado da cannabis. Muito obrigada por estar aqui, Leandro, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, fico muito feliz, viu, Manu, de estar aqui com você. A gente se conheceu numa reportagem, Sim, né? verdade. E é um prazer, uma honra estar aqui, podendo conversar com você, contribuir também com todo mundo, contar a nossa experiência, né? Estou aqui à disposição. Leandro, assim, para a gente começar, eu acho muito importante a gente falar um pouco da história da cannabis e da imprensa, porque, assim, é muito triste a gente falar que a imprensa ela foi responsável por a cannabis ser vista com maus olhos por muito tempo, por muitos anos, quase 100 anos, né? É assim, é que na verdade, assim, a imprensa ela é feita por pessoas, né? É, Por seres humanos. E os seres humanos eles cometem falhas, cometem erros, né? E só que é engraçado que você fala desse aspecto da educação, porque em algum momento eu também já não tinha educação sobre a cannabis, sim, né? Sobre a maconha. Então, de 1 ano para cá, mais ou menos, a minha visão, a minha forma de enxergar mudou muito. Por quê? A gente tem que entender todo um contexto social, a cultura do Brasil, as uhum, crenças, os valores, o meio social onde cada um nasce, onde cada um vive, né? Eu tinha uma imagem da pessoa que utilizava a cannabis, era uma antes de eu entender e conhecer todo o ecossistema da eu também, planta. sim, Aí depois, né, imagino você no caso assim como mãe, quando uhum, você teve que tomar a decisão de dar um óleo de canabidiol para o seu filho, mas imagino que talvez você tenha pensado, mas será que eu vou dar maconha para ele? Será que eu vou entorpecer o meu filho? Será que ele vai ficar com uma substância entorpecente no corpo dele? Então, acho que tem todo um contexto, né? E aí você falou uma palavra que é chave para tudo isso, que é a educação, que é sim. você levar a informação para as pessoas, porque só a informação, a educação é capaz de modificar os modelos mentais que as pessoas têm sobre um determinado assunto. A gente está falando de cannabis, mas a gente tem esses padrões preconceituosos em várias outras áreas da Com sociedade, e certeza. não tem um debate, uma conversa ampla sobre isso e sem preconceito também. E olha que curioso, eu já falei algumas vezes aqui no podcast que eu fui essa pessoa preconceituosa com a maconha e, assim, tinha uma péssima imagem mesmo. Mas sabe como foi que eu comecei a abrir mais os olhos para cannabis? Através de uma matéria, de uma reportagem, de uma De uma informação. informação com É, credibilidade, com isso, eu segurança, né? sempre digo que a informação ela salva, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Ela salvou, me possibilitou salvar o meu filho, né? De uma vida que não estava bom para ele nem para nossa família como um todo, né? E assim, mas foi bom que depois, com o tempo, isso foi mudando, né? Na imprensa. Como é que foi esse processo, assim? No momento, a imprensa só falava mal, a cannabis só aparecia nas páginas policiais, e aí, de repente, foi mudando. Assim, eu acho que ainda a cannabis aparece nas páginas Sim, policiais, bem né? menos. Não, eu acho que ainda aparece, assim, com a mesma frequência. Eu acho que o que aconteceu foi uma divisão, né? Uhum. Hoje você tem espaço para falar do medicinal, que as pessoas até então desconheciam, e ainda acontece, sim, as prisões, né? Por tráfico de drogas, pessoas estão portando drogas, pequena quantidade ou grande quantidade, mas elas são presas ainda por conta disso, né? Mas eu acho que isso talvez seja um caminho talvez diferente da informação que a gente está falando. Mas por que que eu estou fazendo esse contexto? Uma vez eu estava assistindo, esses dias mesmo, recente, assistindo uma matéria, uma reportagem passando em rede nacional, num grande veículo de comunicação, uma apreensão de plantação de maconha na fronteira do Brasil com o Paraguai. Aí o jornalista, que inclusive é amigo meu, ele era veterano meu de faculdade, e aí ele estava fazendo a matéria e tal,
E ele comentou, olha, os policiais federais estão aqui agora, não lembro se era a Polícia Federal, mas enfim, era a polícia, mas não lembro qual delas, eles estão aqui agora, tal, fizeram uma apreensão de maconha aqui, e mais aqui para cima tem mais tantos hectares de plantação da droga. Eita. Tipo assim, entendeu? Uhum. A planta, a gente não pode deixar de entender que a planta é uma planta. Aham. É uma planta, né? Sim. Só que na cabeça dele, e eu acredito plenamente que ele não falou isso na maldade, Sim. mas tem um modelo Um de automático ali, pensamento, né? tem ali mais tantos hectares de plantação da droga, como se, tipo assim, a maconha por si só ela fosse uma droga, né? Desse lado, assim, que a gente enxerga a droga com todo esse preconceito que ela carrega. Então, eu acho que a mídia, ela continua falando, sim, sobre isso, né? Só que o que aconteceu? Qual foi a grande virada de chave? Os veículos especializados, que Sim. começaram a se Isso que eu especializar, já ia te compraram uma perguntar. Surgiu briga. essa necessidade, né? Como é que foi Exatamente. o início do Seixá? O Seixá começou em 2019, né? Justamente com essa ideia, com esse viés de trazer informação sobre a cannabis medicinal, porque o pessoal que montou o Seixá teve uma experiência em Israel, conheceram mais sobre a planta, tiveram um contato mais próximo ali com o Rafael Mechula, então eles tiveram esse conhecimento, Nossa, fizeram que algumas legal. conexões ali, e aí decidiram, né? Algumas pessoas sim, outras não ali que tiveram contato com o Mechula, decidiram montar o Seixá, né? E aí veio justamente com esse viés de trazer informação sobre aquilo que era desconhecido, que as pessoas até então achavam que maconha era simplesmente a droga, que a galera ficava ali fumando e tal, né? E então eles trouxeram essa vertente que faltava. Aí depois a indústria farmacêutica também começando a trazer medicamentos, essas associações. Aí eu acho que começou a se criar um movimento em torno da cannabis, isso também motivado pelos veículos especializados, pelas associações, pela indústria farmacêutica que começou a trazer medicamentos para cá, pelos médicos que começaram a prescrever e a entender o tratamento. E aí é uma visão minha, tá? Uma visão pessoal minha. Só que eu acho que a grande virada de chave foram as mães, Com aqui no certeza. Brasil. Concordo Foram as plenamente. mães que compraram a briga, que entenderam a importância da planta para o tratamento de algumas patologias para os seus filhos, e aí começaram a se mudar alguns conceitos, né? As pessoas começaram a mudar alguns conceitos relacionados à planta. Então, acho que é todo esse conjunto, né? Teve a mídia especializada, as mães, só que ainda acaba Sim. falando porque no Brasil tem a questão da legislação. Então, ainda no Brasil, é considerado tráfico uma certa quantidade, independente da substância que você está portando, que é considerado ilegal, é considerado tráfico. Então, ainda enquanto não mudar a legislação, a gente ainda vai ver, sim, a maconha nas páginas policiais, né? Eu acho que ainda existe isso. Eu acho que não mudou. A imprensa ainda sem conhecimento, as pessoas sem conhecimento continuam levando essa informação sem saber do que a planta é como benefício medicinal, mas também, no ponto de vista de legislação, ainda é crime você portar uma certa Sim. quantidade de droga. Falando sobre as mães, eu Tomando acredito... água aqui, pessoal. Água do Pará. Eu acredito que sem essa força e essa luta das mães lá atrás, a gente não teria avançado o que a gente avançou Não, é fantástico. O hoje. trabalho das mães é fantástico, assim. Eu conheci uma mãe no Rio de Janeiro, fiz uma entrevista com ela, assim como eu fiz com você, e ela falou que no começo que ela... Porque assim, primeiro eu acho que a mãe ela tem o desespero, né? Sim. Das histórias que eu escuto o que eu vou fazer para salvar o meu filho? Porque ela tentou vários medicamentos alopáticos, vários tratamentos e nada deu certo. Aí ela tem uma alternativa. Eu ouvi dizer que uma planta faz isso, eu ouvi dizer que a maconha faz isso. Mas a maconha é cannabis também? Mas o canabidiol é um derivado da planta, que é a maconha, que é cannabis, que é cânhamo, porque é um universo desconhecido. Aí ela Ou então contou... assim, cannabis, ok, maconha não. Mas é uma questão de nomenclatura, Sim, né? porque Se é assim, jornalista ou repórter, né? Entendeu? Mas acho que as pessoas assim não entendem às vezes, né? assim, então tem essas confusões. Várias outras áreas também têm essas Aham. confusões e tal.
E aí ela falou que as pessoas passavam na frente da casa dela e gritavam porque ela estava vaporizando, Meu né? Deus. Porque o filho dela tinha uma crise, uma síndrome rara, e ela precisava fazer a vaporização. E aí falou que as pessoas passavam na frente da casa dela, você vai matar esse moleque, você tá drogando seu Sim. filho. E ela falou assim, Leandro, no fundo ali eu só queria salvar o meu filho, Uhum. porque eu que convivia com ele que tinha várias crises convulsivas, eu que convivia com ele quando eu achava que o meu filho ia morrer, quando ele estava tendo um ataque. E ali foi a alternativa que ela encontrou. E a família dela foi contra, os vizinhos foram contra, ela foi super julgada. Só que depois que você começa a dar luz para o tratamento, para a solução que a É sempre cannabis assim, né? É traz, sempre assim. Já a mulher, né, e a mãe, é difícil as pessoas acreditarem. A gente é descredibilizado o tempo todo, assim. Principalmente quando se trata de um assunto como esse. Você vai chegar, você vai falar na sua família que, sei lá, para sua avó, para sua tia, que nunca ouviu falar sobre cannabis como um medicamento, você vai receber um olhar meio torto ali, né? Mas assim, isso não aconteceu comigo, porque eu sempre impus muito, não, é medicamento, é assim, é assado, a gente tem esse resultado e tudo mais, mas acontece, né? tem uma frase que é de um amigo meu, de uma matéria uma vez que ele fez, ele falou assim, ele abriu o texto dele assim, ou ele finalizou o texto dele, não me lembro. Quem tem dor tem pressa. Sim, Só quem está passando aquela dor sabe, né? Da dificuldade que é você ter um filho, com problema que seja, entendeu? Do filho que ele esteja passando, porque a mãe, eu acho que ela sente, né? E é o desespero dela em querer ajudar. Então, as pessoas, elas não conhecem, mas eu acho que quando elas começam a conhecer os resultados, porque assim, é caso clínico, está comprovado, olha, meu filho tinha 20 crises convulsivas durante o dia. Pararam as crises após a administração do canabidiol. Então não tem como você ir contra esse caso clínico que está eu até comprovado tenho um ali. vídeo que eu falo assim, no final, a fonte direto da, evidências científicas direto da fonte qualidade de vida. É, Então, assim, eu consigo comprovar através da qualidade de vida, não só do meu filho, mas de toda a nossa família, porque reflete em toda a nossa família. Quando a gente não conseguia sair no restaurante, porque ele não conseguia ficar parado, não conseguia ficar sentado, queria andar, ia na mesa das pessoas, ia ficar pegando a comida das pessoas. Hoje não, a gente consegue sair, passear tranquilamente, ter os nossos programas, assim. Eu até falo bastante, assim, que eu sei que o meu filho, ele é muito privilegiado, porque ele vive muitas experiências, muitas coisas, assim, e eu vejo o quanto ele é feliz. Ele pode não saber dizer para mim, assim, que ele é muito feliz, mas eu sinto isso, eu vejo isso. E é um privilégio, né? foi você que contou para mim que hoje a minha família pode frequentar o restaurante? Sim, Foi você que me falou, né? sim, E eu já vi outras vezes essa frase sim, também. Você vê a dor acontece que é, muito. tipo assim, uma mãe é, poder ficar agraciada porque ela conseguiu ir no restaurante. Nossa, Talvez quem vá todos os dias ou todos os finais de semana no restaurante não sabe o peso que é você não poder ir com teu filho lá, porque talvez, dependendo da acústica, o barulho do talher vai não, ainda incomodar. tem mais uma coisa, uma situação que eu passei algumas vezes, fila de espera em restaurantes. Alguns restaurantes não entendem, as pessoas ficam falando, ai, mas você. Ah, eu também sou prioridade então. Aí eu explico, falo, né, da condição do meu filho. E aí, agora, domingo passado, inclusive, aconteceu isso. Eu fui no restaurante, tinha bastante fila, né? Aí eu falei, olha, meu filho é autista, ele fica um pouco irritado quando ele fica, em longas esperas. Então, teria como a gente entrar na fila de prioridade? Não, tem sim, claro. E foi muito rápido, menos de 5 minutos. Eles já colocaram a gente numa mesa. Assim, a primeira mesa que vagou, eles colocaram a gente. E assim, ele já estava querendo começar a se irritar. E assim, foi bem a tempo. Ele sentou, ficou lá, almoçou, assim. E são coisas que a gente só dá valor porque a gente sabe o que foi não ter aquilo, É. né? E assim, foi um momento que eu peguei e observei. Tava eu e os meus 3 filhos. E era coisa assim que eu não achava que eu ia conseguir, por exemplo, sair sozinha com ele. Eu achava que eu ia ter que ter alguém, sabe? Porque eu não poderia sair, deixar meus outros 2 filhos para ir atrás do Enzo e tal. Enfim, e hoje não, eu consigo, porque ele consegue ficar sentadinho, ele consegue ficar lá com a gente, sabe? E isso, assim, foi uma vitória muito grande para mim. E você vê, né? E quantas pessoas não conseguem ter esse acesso a esse medicamento, Conheço justamente por várias conta, às vezes, pessoas. do trabalho da mídia, né? Que talvez não.
Mas eu também entendo os dois lados, tá? Eu busco entender, assim, os dois lados. Mas existe também, assim, às vezes a mídia faz um desserviço, dependendo da forma como ela coloca o assunto. Por exemplo, eu estava assistindo um programa de podcast e a galera estava falando sobre aquela questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal que está sendo julgado no STF, né? Aí você... Aí teve um caso que o menino estava contando a experiência do irmão dele. Ah, porque o meu irmão sofreu vários anos viciado em droga, não sei no que, não sei o que, usava isso, usava aquilo, acabou com a vida dele. E qual que é a porta de entrada para todas as outras Então, eu já ia drogas? falar isso. A maconha. Uma coisa que a mídia propagou, né, um tempo atrás. De que a porta de entrada para todas as É, drogas. Mas agora assim, só fazendo uma análise, tá? Um pensamento meu, tá? Pessoal meu. Talvez assim, qual que é a diferença então de quem fuma um cigarro de maconha e um cigarro, um tabaco normal? sim. É fumaça, Para mim não mesmo jeito, existe. né? É. Mas eu acho que é uma coisa que tem que se pensar, porque ao mesmo tempo que você criminaliza ou discrimina quem está utilizando a maconha ali no seu cigarro de maconha, mas a gente acha normal quem está fumando um cigarro ou quem está tomando uma O álcool, cerveja, assim, para mim, entendeu? assim, é a pior droga, assim, Né? sinceramente. Eu acho que assim, eu acho que tudo, como na vida, tem que ter a sua dosagem, né? O seu Uhum. equilíbrio, né? Se você talvez beber demais, vai fazer mal, mas se você tomar, sei lá, uma dose que para você é tranquilo, talvez não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que eu quero levantar aqui é talvez uma discussão para a gente talvez abrir um pouco mais a mente e tentar entender o que é uma coisa e o que é outra, ou se as coisas são similares, Uhum. entendeu? Aí simplesmente por uma questão de comportamento, de doutrina, de, de visão de mundo, você descriminaliza isso e você criminaliza aquilo. Uma vez eu fui para o Peru e eu gosto muito de plantas, né? E aí eu experimentei o chá de coca. Tranquilo. O que que as pessoas falam? Pô, mas você ficou malucão, você ficou... Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a cocaína, Uhum. outra coisa é o chá de coca, da planta que eles Mas utilizam sabe o lá que no que eu Peru. acho, Leandro? Assim, uma opinião minha Pode, também. claro. As pessoas, elas têm preguiça de se aprofundar em determinados assuntos, porque temos que admitir que cannabis é um assunto complexo. As pessoas, a maioria das pessoas pensa que é só CBD e THC. Sim, Pensa que é só isso, mas não é. Quando você vai a fundo, você vai ver que não é só assim e tudo. Acho que a busca pela informação, ela tem que ser profunda, ela não pode ser rasa. Eu estou fazendo um curso de cannabis para comunicadores. E lá eles citam exemplos de portais, veículos de comunicação que falam de forma positiva e negativa da cannabis, né? O Seixá estava lá, claro, como predominantemente fala de forma positiva. Mas existem muitos veículos, né? Aí grandes e antigos que falam predominantemente de forma negativa. E um ponto que eu queria chegar é que assim, nós jornalistas, né, que trabalhamos com a comunicação no mercado da cannabis, é muito importante que a gente estude e se aprofunde nesse assunto, né? Porque a gente já normalmente tem que saber e aprender sobre os assuntos para escrever sobre eles, para emitir a nossa opinião, né? Mas quando a gente fala de cannabis, isso é muito mais sério, muito mais profundo. E a gente tem que aprender um pouquinho. Como é que é isso lá no Seixá, com você, por exemplo? Você conhece um pouco de cannabis? Você fala um pouco sobre isso? Consegue, assim, debater sobre isso? Falar assim, não, CBG, CBD, THC? bom, assim, vamos partir do princípio básico do jornalismo, que é você ter boas fontes e ouvir sempre os dois lados da notícia. Uhum, A informação ela precisa ser apurada, né? Você precisa pegar um assunto e apurar aquela informação. Eu acho que a editoria Cannabis, vamos chamar assim, ela não é mais especial que as outras no sentido do cuidado que você deva uhum. ter. Se você vai cobrir futebol, você tem que estudar e entender sobre o futebol para falar sobre o futebol. Porque se no mundo do futebol você der uma informação errada, você vai sofrer com os haters na internet. Porque assim, tem um público fiel, um público que consome aquilo lá e que entende. Inclusive, futebol foi uma coisa que eu nunca consegui cobrir porque não é a minha praia. Então, assim, na cannabis ela não é diferente a cobertura canábica. Qual que é o grau de dificuldade, talvez?
Quem segue um veículo especializado quer uma informação específica. É um público mais nichado, É um né? público mais nichado. E o público mais nichado é um público que conhece do assunto que está lendo. Então, isso exige do jornalista estudo, conhecimento, e mais do que isso, é ter o cuidado de entender que ele está fazendo uma notícia. Ele precisa trazer uma apuração verdadeira sobre aquilo lá. E não é ser preguiçoso, é ouvir, conversar com as pessoas, questionar, duvidar, é ter percepção também quando você vai tratar, você falou sobre os compostos, né? Uhum. O CBG, o THC, o CBD, você não ter preguiça de explicar, de escrever, de mostrar para o seu leitor o que significa aquilo lá, o que aquilo lá pode trazer de benefício, ir atrás de um paciente que utiliza, ir conversar com um médico que prescreve aquele tipo de produto, para que você consiga levar para o seu leitor uma informação qualificada. Aí, antes de você falar sobre esse assunto, você comentou assim que eu achei muito legal, que ainda falando um pouquinho da questão do preconceito, que eu acho que vai cair dentro disso, você disse que as pessoas elas são preguiçosas. Eu vou mudar um pouquinho, vou contrariar um pouquinho você. Eu acho que as pessoas elas têm medo de contrariar suas próprias convicções. Você disse isso quando você estava falando sobre o preconceito em relação à planta e que as pessoas talvez não mudem de ideia porque elas são preguiçosas. Talvez eu acho que elas têm medo de contrariar as convicções, de mudar a sua crença. Se ela Não cresceu. exatamente que elas não mudam de opinião por serem preguiçosas, mas elas têm preguiça de se aprofundar em um assunto. Quando vem um certo Não, de eu dificuldade, entendi assim, fala, não quero ler perfeitamente. sobre isso, não. Não, eu entendi perfeitamente, mas eu estou só te provocando Aham. nesse sentido, né? E para quem está vendo a gente também, que talvez ela não tenha preguiça de ler. Talvez ela tenha medo de descobrir algumas verdades que vai fazer ela mudar de opinião. E o brasileiro, por si só, ele tem uma convicção muito ferrenha. Não dá o braço a Não, a torcer, gente né? vê, tudo é fla-flu no Brasil, né? Você entendeu essa expressão? Você que não gosta de futebol? Olha, É traduz Fla-Flu, é aí. Flamengo e Eu sei, sim, Fluminense, sim. né? Tal. É que você falou que não curtia Aham. futebol. Então, assim, então tudo vira Fla-Flu aqui no Brasil. Uhum. É na política, é na cannabis. Tipo assim, você tem que estar de um lado. Não, mas se você tiver um pouquinho para cá, você é esse tipo de coisa, É, entendeu? Então, eu acho que as pessoas elas têm medo de exatamente. contrariar suas convicções. Por conta da nossa cultura, né? A gente é um povo que tem muita fé, que acredita muito nas coisas, e isso vai formando a nossa visão sobre as coisas. Então, quando você abre o leque, você ilumina aquele assunto, a pessoa, uai, mas eu cresci a vida inteira achando que isso era errado, mas como assim eu vou aceitar esse tipo de coisa para mim? Então, acho que nesse aspecto, o veículo especializado, ele presta um serviço muito importante, porque você comentou dos outros veículos, os que falam bem e os que falam mal. Mas o que é fala bem e o que é fala mal, né? Fala bem é fazer uma agenda positiva, é só mostrar o lado bom das coisas, tem um certo perigo também. Uhum. O que é falar mal? Fazer uma agenda negativa, só trazer pontos e histórias que corroboram para o meu Sim, pensamento preconceituoso também é um erro. é. Mas o que eu acho que é o compromisso de todo jornalista e todo veículo de comunicação? É levar a informação. Se sair daqui para frente um estudo que mostra que tal coisa faz mal para a saúde, a gente tem que informar. Sim. Não é porque, tipo assim, eu tenho um trabalho especializado que eu adotei um posicionamento de fazer uma agenda positiva sobre determinado assunto que eu tenho que ignorar quando sai alguma notícia comprovada. Então, isso não é ciência, isso já vira religião. Quando você começa a omitir as coisas e defender uma Sim, tese, né, verdade. não é jornalismo, é religião, é fanatismo, é apologia. Então, acho que o jornalista ele não tem que defender uma bandeira, ele tem que dar uma informação, independentemente se aquela informação vai contrariar os seus interesses ou vai deixar de contrariar os seus interesses. Eu acho que esse que é o bom jornalismo, você informar e permitir que as pessoas tenham subsídios para que possam ter as suas próprias convicções e Mas entender eu o acredito assunto. sim que existem veículos que, por exemplo, dão a notícia lá da apreensão de maconha, não sei o quê, mas não dão a notícia da Medical Cannabis Fair, dos congressos, dos artigos falando, né, dos estudos dos benefícios da cannabis. Eu acho sim que existe veículos que escolhem o que eles vão falar, né, se bem ou mal. E assim, eu não sei se aconteceu com você isso, mas Aham. comigo aconteceu eu já falei isso aqui algumas vezes,
de me apaixonar perdidamente pela cannabis, assim, eu sou muito apaixonada por conta de tudo que eu vivo com a cannabis, né? Com meu filho e comigo também, que eu sou paciente. Então, assim, existem sim efeitos colaterais, existe sim muito cuidado que a gente tem que ter, né? Por exemplo, óleo com THC, não dá para menores de 18 anos ou de 20 anos, entendeu? Então, existe muitos cuidados sim, mas os benefícios são enormes, são muitos benefícios. Então, no meu caso, que eu, assim, agora eu tenho aqui esse canal de informação, veículo de informação, mas também compartilho sobre cannabis na minha página, né, nas redes sociais, Sim. eu conto muito da minha experiência com o meu filho. Então, é um pouco de, assim, pratico o jornalismo, sim, né, que eu aprendi na faculdade, que eu vivi por muitos anos, mas também dando como a minha própria experiência. E eu acho que é uma forma de informar também. Não, sem dúvida, sim, mas Mas, por exemplo, falar sobre uma apreensão de maconha, sei lá, 2 toneladas de maconha, de tabletes de maconha, que as pessoas foram presas. Isso é falar mal? Não, Só, é só, um só para entender fato. Não, é um assim, o fato. É um raciocínio, fato, né? sim. Porque assim, eu acho que a busca nossa, ainda mais nesse momento onde os nervos estão aflorados, né? Onde as pessoas assim, não, não pode falar isso, não pode falar É. aquilo. Não, acho que a gente tem que saber ouvir. Eu acho que o bom também, quando você é um jornalista, que você está trabalhando um determinado assunto, e para todas as áreas da sua vida, eu acho que é importante você saber ouvir, você também entender todos os lados, né? Porque por mais que hoje a gente fale e a gente saiba que é fato comprovado de que a cannabis ela faz muito bem para a saúde das pessoas, a gente tem que entender também, talvez, o ponto de vista daquela família que teve um filho que foi preso por conta de tantas porções de maconha. Aqui, talvez, aqui a gente não está julgando se a maconha faz bem ou mal para a saúde. Eu acho que agora talvez não é essa a discussão. E aí a Mas é família carrega um certo ela trauma, carrega esse né? trauma, esse peso, e na cabeça dela, pô, se eu falar para minha avó, talvez que eu tô trabalhando com cannabis, entendeu? Minha avó vai surtar. Olha, a minha avó já sabe, ela super me É. apoia, só quero te dizer isso. Não, pois é, mas eu tô Tô trazendo um brincando. exemplo, assim, né, de pessoas que tiveram uma outra vivência Uhum. de mundo, que talvez não compreendam ou não consigam compreender ainda essa questão, né? Mas tadinha, as minhas avós não estão mais aqui, então elas nunca vão, não vão saber. Talvez lá de cima elas vejam É, e saibam de todo o contexto. Mas Leandro, voltando aqui para sim. nossa, só para eu concluir essa parte, então assim, eu acho que nesse momento a gente tem que saber ouvir. Saber ouvir também quem se posiciona contra e tentar entender dessas pessoas por que que elas são contra a maconha. Por que que para elas a maconha é algo mal, é algo ruim, né? Porque a gente tem que entender também que no Brasil tem pessoas que vão para a cadeia porque estavam com maconha. Tem pessoas que têm alguns problemas porque fizeram o uso de uma substância ou de uma forma errada, ou tinham uma doença que, em contato com uma certa substância, desencadeou um distúrbio nela. Eu acho que a gente tem que também entender o todo para começar a chegar no equilíbrio, né, em que as pessoas possam entender todos os lados. Eu acho que só aí a gente vai conseguir quebrar o preconceito. Eu aqui também não estou aqui dizendo, defendendo lado nenhum. O que eu estou defendendo é que a gente escute também o outro lado e Uhum. não repudie o lado que pensa diferente de nós, assim como É fazem com questão as de pessoas. respeitar a opinião, a liberdade de Exatamente. expressão, ok. Mas assim, eu já tive contato com algumas famílias, por exemplo, que têm crianças autistas, mas que se negam, né, a iniciar o tratamento. E assim, a gente vê que a criança tem muito potencial, sabe, para se dar bem com o Mas você vê um tratamento. preconceito. E isso é muito triste. E a É, gente não pode, infelizmente, fazer nada, é um né? preconceito que pode levar a família ou a criança a um quadro muito ruim, né? Por quê? Porque ela está privando aquela criança de um tratamento. A família está se privando de ter acesso a uma informação, de conversar com o médico que poderia trazer todo esclarecimento, de ler alguns artigos científicos para entender que não se trata de droga, não se trata de deixar ninguém doidão, entendeu? Mas se trata de um tratamento que, assim como várias outras plantas, podem oferecer e oferece para determinada patologia, né? Então, mas eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio, mas eu acho que a gente tem que ter calma agora, respeitar as pessoas que pensam Sim. diferente, de forma diferente,
Porque, assim, eu sei que como você trabalha com isso e defende isso e é apaixonada por isso, em algum momento a gente tem que deixar a paixão de lado, porque a paixão, às vezes, ela cega, É verdade. né? E aí a gente não pode também, e não estou aqui também querendo dizer a regra certa, mas também a gente não pode fazer com as outras pessoas o que fazem talvez com quem defende a cannabis medicinal. Porque eu Uhum. acho que em algum momento você se sente atacada, coagida e discriminada por isso. E a gente Aham. também não pode fazer o mesmo com quem acha ainda que a maconha é ruim. De apontar, você está errada. Não, mas você tem que querer a maconha. Não, mas você tem que fumar, mas você tem Não que pode tomar o ser, não pode ser óleo. assim, de forma Não, não nenhuma, pode, assim, entendeu? eu Porque sempre senão a gente está falo que, assim, impondo o aquilo que é tratamento, imposto a não, nós. assim, a família que vai iniciar o tratamento, eu sempre falo isso, ela tem que primeiro ter fé e acreditar. E isso não sou eu que vou colocar no coração dela e nem É, ninguém, é né? ela, entendeu? Então não tem como você impor ou forçar de jeito nenhum, senão eu acredito que não vai dar certo, sabe? Sim, exato, né? A questão do tratamento todo, né? Então acho que é isso, assim. E a gente está sempre aqui para informar, né? Para levar informação, para ouvir todos os lados, para dar espaço para todo mundo. E eu acho que o mais importante de tudo é o debate, né? O debate que vai enriquecer. E até quem pensa assim de forma diferente, assim, é importante ser ouvido. Sim, É importante levar isso para discussão para que a gente possa, depois de tanto afloramento, chegar aí num consenso e entender, né? Que a gente precisava ter esse equilíbrio e não dá também para ignorar a cannabis, não dá para ignorar os seus benefícios medicinais, né? E também eu entendo que a gente precisa, o Brasil precisa avançar muito na questão da descriminalização, porque é muito constrangedor a gente ver um país que existe uma certa substância que ela é explorada dentro da indústria farmacêutica, as pessoas consomem tranquilamente dessa forma, e alguém ir preso porque está com a mesma planta. Então, acho que isso precisa ser discutido. Eu acho que isso precisa sim, avançar muito no Brasil, porque eu acho concordo. que é contraditório isso, Hum. né? É muito contraditório em formato de medicamento, ok, mas a planta mesmo assim não é ok, né? Aham. E aí as pessoas são criminalizadas por isso. É a mesma substância. O que muda-se é a forma de administração e o uso, mas eu acho que é uma discussão que ainda é válida de acontecer dessa forma para que a gente possa avançar nessa questão. Claro, com certeza. E, Leandro, você lá no Seixá, vamos falar aqui, por exemplo, das nomenclaturas da cannabis. Aí você Como vai é? querer me complicar, Não, vai ter que chamar um médico aqui agora, eu vou não, ter que usar o Google. não, é porque assim, como veículo de comunicação, quando vocês usam cannabis, quando vocês usam maconha, quando vocês usam cânhamo, existe essa diferença ou não? Não, não assim, ó, e assim, é legal assim, a Manu, né? Por mais que eu trabalhe, assim, muito do que eu falei aqui e tudo que eu disse aqui é em meu nome, tá? Assim, é Aham. eu, Leandro Maia, que penso dessa Sim, sim, forma, não sim. corresponde à linha editorial necessariamente da onde eu Aham. trabalho, né? Ah, tá, sobre maconha, cannabis e cânhamo, É. né? Bom, na verdade, vou até fazer uma homenagem aqui ao meu amigo João Negromonte, que é especialista, que manja muito de cannabis medicinal, que ele me ensinou que, na verdade, a palavra maconha é um anagrama da palavra cânhamo, né? Se você Uhum. pegar e Sim, trocar as palavras, né, você vê que a palavra maconha tem as mesmas letras sim, de cânhamo. de cânhamo. Então, na verdade, assim, a gente usa muito cânhamo, porque, na verdade, o cânhamo ele é usado mais na indústria, né? Isso. Porque, na verdade, tudo E é aí maconha, tudo é sim, o cannabis, né? cânhamo, assim, ele é muito bem visto. Assim, não é, inclusive no curso a gente fala sobre isso, eles falam sobre isso, que geralmente a maconha é quando é falado de uma forma um pouco pejorativa, cannabis mais ali no medicinal, que caiu melhor, assim, no gosto do público, e o cânhamo disparado só, só é bem visto, assim, com bons olhos, por conta da indústria. Mas assim, eu tento trazer muito dessas análises para a realidade, né? E você pega, por exemplo, hoje eu fui cortar o cabelo, né? Eu estava conversando com o cabeleireiro. Por exemplo, um tempo atrás, se você chamasse o cabeleireiro de barbeiro, era pejorativo. É, Um tempo atrás era pejorativo. Você fala assim, onde você foi cortar com? Você é barbeiro? Não, pô, sou cabeleireiro. De um tempo para cá, com o trabalho de marketing que fizeram em cima das barbearias,
Hoje ninguém mais, quem trabalha com homem, o corte masculino, ninguém mais quer ser visto como cabeleireiro. É barbearia agora. Ou seja, 10, 15 anos atrás, o barbeiro ficava ofendido de ser chamado de barbeiro. 15 anos depois, nossa, eu tenho uma barbearia, entendeu? Eu sou barbeiro, tal. Aí você glamourizou o nome. Eu acho que o mesmo acontece com isso. Você pega assim, a gente tá falando da mesma coisa. Você fala maconha. Ah, maconha não, e o cânhamo? Ok. Eu acho que é mais uma questão de trabalho de um trabalho de marketing que foi Educativo feito. também, né? Eu não sei se é educativo, mas um trabalho de conceito de marca mesmo, assim. Porque a palavra maconha no Brasil, ela remete a um estilo de vida, a um grupo social, né? De uma forma geral falando. O cânhamo, quando você fala cânhamo, você associa ele mais à indústria, né? A produção têxtil e várias outras variáveis que ele pode fornecer para a indústria. Então, Inclusive eu acho que alimentícia também, alimentícia as sementes de também, cânhamo as são muito sementes, nutritivas, exatamente. né? Então, assim, eu vejo mais dessa forma, porque as pessoas elas precisam mudar alguns conceitos para ser mais vendável, para ser mais agradável para o consumidor. Porque na prática é a mesma coisa. E eu acho que, por que não fazer isso também dentro da cannabis? Se essa prática do marketing é utilizada em vários outros segmentos, por que não fazer também com a cannabis? Você pode pegar aqui, se a gente sair para comer, o hamburgão que tinha lá na esquina da sua casa, hoje virou uma hamburgueria. Né? É o mesmo hambúrguer. Sim. Talvez o carrinho de lanche talvez seja até mais Precisa fazer gostoso. esse rebranding aí da cannabis, então. Talvez seja até mais gostoso do que tá, mas como que você pode cobrar X disso daqui e X desse? Aí você tem que fazer o que você falou, um rebrand, trabalhar o brand da marca, o conceito da marca. Então eu vejo isso de uma forma muito natural, assim, sabe? Acho que com o tempo as pessoas, assim como eu também acabei descobrindo, vão entender que se trata da mesma planta. Aí se você quer chamá-la de maconha, você chama, se quiser chamá-la de cânhamo, você chama. Se você quiser falar sativa, se quiser falar ruderale, se você quiser chamá-la de híbrida, se você quiser chamá-la de, sei lá, de qualquer Agora, outro Leandro, nome. assim, hoje em dia, as redes sociais se tornaram veículos de comunicação É. de todos Aí que tá o nós. problema, tem os haters. Sempre tem, né? E aí, assim, os criadores de conteúdo são considerados como comunicadores também, né? E só que tem que ter cuidado com a forma que você vai comunicar ou criar um conteúdo sobre cannabis. Existem regras, né, em relação a isso, assim, o que falar, o que não falar. Eu tenho um caso muito, muito emblemático para comentar, que não tem nada a ver com cannabis, mas foi uma experiência que eu vivi. Na época que eu trabalhava em Santos, teve um caso de uma mulher que ela foi espancada, né? E ela morreu no hospital depois. E se me falha a memória, talvez ela nem tenha sido atendida no hospital, acho que ela acabou morrendo no local mesmo do espancamento, né? E o que que aconteceu ali naquela circunstância? Uma pessoa criou uma página, não me lembro agora o nome da página obrigado, que essa pessoa criou. Ela pegou um retrato falado de uma delegacia do Rio de Janeiro e postou. Talvez na cabeça dela estava querendo fazer notícia, estava querendo brincar e tal. E aí os moradores, e ele colocou a notícia que estava sendo procurada uma mulher assim, 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 assado, tal, e de que ela estava pegando crianças para fazer ritual de magia negra. Meu Deus. Olha só o Eu acho que eu absurdo. lembro dessa história. Eu cobri esse caso. Aí o que que aconteceu? Esse retrato falado circulou na comunidade com a informação de que a mulher estava pegando crianças para fazer ritual de magia negra. A população se revoltou, olhou aquele retrato falado e viu uma mulher semelhante passando na rua. Parece até, né, tipo assim, tipo assim, como pode? Espancar a mulher e ela morreu. Eu fiz a entrevista com uma das pessoas que espancou essa mulher. Olha o que ele me disse. Por que que você fez isso? Você sabia se ela mesma era a pessoa do retrato falado? Era a mesma pessoa do retrato falado? Ele falou assim, irmão, a culpa é da internet. Quem mandou colocar lá? Eu vi lá, eu tenho criança, eu tenho filho. Olhei, parecia, aí é feito manada. Um começa a bater, todo mundo vai batendo.
Aí o que que eu entro? Você Triste. comentou sobre essa história de Criação todo de mundo ser conteúdo. comunicador. Aham. Eu acho que assim, todas as pessoas, elas têm o poder e a capacidade de se comunicar. Acho que a Uhum. comunicação é uma habilidade humana. Todo mundo se comunica. Aí você ser um formador de opinião, aí você ser uma pessoa técnica para trabalhar com informação, que trabalhar com informação talvez seja um pouquinho diferente de você se comunicar. A gente Uhum. pode falar o que a gente quer, mas a partir do momento que você dá uma informação, você tem que trazer alguns padrões técnicos para aquela Sim. informação, né? Por exemplo, aquele menino não disse que aquele retrato falado era de uma delegacia do Rio de Janeiro, do ano que aquilo lá foi feito, entendeu? Ele simplesmente publicou, as pessoas associaram e a gente também não pode esperar do ser humano qual vai ser a sua interpretação e qual vai ser a sua reação diante de um fato que choca ele naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode tudo que a gente ouvir, a gente tomar como verdade. Sim. Eu não posso pegar um Instagram de uma pessoa X e, de repente, entender que o que aquela pessoa está dizendo se trata de uma absoluta verdade. Eu tenho que ter também o meu lado crítico de entender, pô, será que o que a Manu está dizendo é verdade? Será que o que o Leandro está dizendo no Instagram dele é verdade? Será que isso procede? Será que... Isso que é o trabalho de apuração jornalística de uma E a notícia credibilidade também, e a né? Que aquela pessoa credibilidade daquela detém. pessoa, né? Então, assim, não é simplesmente você. Acho que você, no seu Instagram, você pode se comunicar com o mundo, com quem você quiser. Mas aí fica também a responsabilidade de quem está ouvindo aquilo lá saber analisar se de fato aquilo lá é uma informação ou é uma opinião, né? E quem está dando aquela opinião, quem está falando. Eu acho também tem um pouquinho de responsabilidade de quem ouve, né? De Sim. quem está ouvindo aquilo lá e de repente vai tomar aquilo como verdade. Então, assim, eu acho que todo mundo pode se comunicar. E a gente tem que ter o cuidado de saber quem a gente escuta, quem a gente Verdade. ouve, e à medida que você escuta algo, você vai atrás de informação para checar e não tomar como É verdade um tudo aquilo que fato, você né? escuta. Então agora eu quero uma opinião sua, tá? Mais uma. Cannabis é droga ou remédio? Cara, se a gente parar do ponto de vista de que o que se vende na farmácia, que é uma drogaria, é uma droga, né? Eu acho que cannabis, ela é uma planta que Uhum. tem os seus benefícios, os seus compostos, e está aí para ser utilizada da maneira que ela pode oferecer seus benefícios. Acho que cada um deve fazer a sua avaliação sobre o que é droga ou o que é cannabis, mas eu entendo que a cannabis é uma planta como qualquer outra que tem os seus benefícios. E aí eu vou trazer aí uma frase que é muito forte no meio dos médicos, né? Principalmente que trabalham com cannabis, que eu já ouvi bastante, eu vou reproduzir aqui. A diferença do veneno para o remédio está na dosagem. Sim. Acho que é isso. Muito Cara, foi um prazer, obrigada viu? Muito mesmo. obrigado. Obrigado pela audiência de todo mundo E aí. parabéns pelo seu trabalho no É, Sechá. Sou fã, acompanho, compartilho. Eu sou aquela pessoa que, assim, vou lá, o que que o Sechá postou hoje? Quero ver as notícias, assim. É muito, muito bom mesmo o trabalho de vocês. Assim, a gente agradece, né, pela ajuda que vocês dão pra gente obter mais conhecimento. E a informação, ela não ofende, né? É, A informação é a informação que precisa ser investigada, apurada e esclarecida. Obrigado. obrigada.